Uma medida provisória deve dificultar a concessão de benefícios previdenciários e busca coibir fraudes no sistema da Previdência. O parecer será apresentado pelo relator no início de maio e a gente conversa agora com o relator, que é o deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, gentilmente nos atendendo nesta sexta-feira. Deputado, bom dia, como vai? Obrigado pela participação. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo em ordem. Ô, deputado, explica pra gente como é que funciona esse projeto, qual a ideia do texto? A MP, ela modifica uma série de procedimentos do INSS, né? Também ela principalmente visa estabelecer ali uma espécie de força-tarefa para revisar processos de benefícios já concedidos e que estão sob alguma suspeita de algum dos órgãos de controle. Estima-se que há um estoque de cerca de 4 milhões de processos que devem ser analisados e que para isso seja necessário um trabalho extra daquele que já é realizado pelo INSS. Então, ela estabelece ali um pagamento de um bônus por produtividade para o trabalho extra dos técnicos e peritos que analisarão esses processos, e com isso espera-se aí uma economia de cerca de 10 bilhões por ano. É claro que há uma série de outras medidas, mas essencialmente essa revisão de um estoque de processos sob suspeita. Deputado, bom dia, é Marco Antônio Villa, deputado. Por que eu ouço falar em fraudes do INSS, assim, dessas grandes fraudes, no mínimo desde a década de 80, né? Algumas figuras ficaram muito conhecidas, a Georgina, por exemplo, cérebro que fugiu do país, casou na Costa Rica, etc. Tal. Por que esse sistema é tão frágil no controle da fraude? Bom, primeiro que o sistema ele é uma mãe, né? Ele tenta colocar possibilidades para todo mundo, é assim que eu estou entendendo, estudando esse processo, os dados do INSS, enfim, e nós vivemos numa sociedade que não há o compromisso social em fazer a coisa dar certo, em ser correto, em fazer funcionar. As pessoas ficam procurando uma brecha no sistema o tempo inteiro, e há lá também no INSS um contingente enorme de pessoas que ficam trabalhando só para evitar isso o tempo todo. É uma guerra permanente. E então, por algumas particularidades no Brasil, que alega-se dificuldade em obter documentos, provas, então a concessão do benefício ficou muito fragilizada, como por exemplo a situação do trabalhador rural, né, onde o sindicato rural, ele tem, ele serve como um intermediário para a concessão do benefício. Então o sujeito vai lá, consegue uma testemunha e está lá, comprovado, é trabalhador rural. Então já foram averiguados inúmeras fraudes nesse sistema, nesse tipo de entrada, por exemplo, e que acumula-se isso ao longo dos anos. É claro que percebe-se, os picaretas de plantão percebem-se essa história, montam negócios gigantescos e a tragédia ocorre, como você bem mencionou. Eu também, Vila, desde criança ouço falar nesses grandes fraudadores, mas eles todos entram por essas brechas, além da corrupção clássica de quando envolve por próprios agentes públicos, né? Agora, deputado, e isso foi já conversado com o governo, com a base governista, enfim, ele pode tramitar junto com a reforma da Previdência, pode herdar até votos que o governo consiga junto com a reforma da Previdência? Já houve algum diálogo nesse sentido com outros deputados? A tramitação é diferente. Como é uma medida provisória, ela tem prazo, né? Então ela independe da pauta da Previdência, apesar de ser um tema correlato. Ela vence em 3 de junho, então por isso eu estabeleci um cronograma para fechar um relatório apresentar até 7 de maio, né, para a gente ter margem de trabalho depois, antes do vencimento da medida provisória. Quanto à articulação do governo para aprovar, sobre isso me parece bastante tímida. Eu mesmo é que tenho falado com os deputados, com os senadores, explicando a matéria. Eles já apresentaram as emendas, né? Quando a medida provisória é assim que funciona, ela, assim que editada, já abre o prazo para emendas. Foram apresentadas mais de 600 emendas, é muita coisa, porque a MP é cheia de detalhes a respeito de prazos,
revisões, notificações, essa questão dos sindicatos, associações de aposentados. Então, eu estou tendo que conversar com esse pessoal para viabilizar um texto que seja viável politicamente também na comissão. Ok, conversamos aqui com o deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná. Mais uma vez, deputado, obrigado pela presença, um abraço para o senhor, bom feriado. Obrigado, é uma honra estar com vocês nessa manhã aí. Um abração. Um abraço.